Então, meus irmãos, a partir da expressão isagoge, que nós tratamos no bloco anterior, no início do bloco anterior, o objetivo da isagoge bíblica é justamente preparar o estudante para compreender ou para melhor compreensão das Escrituras. Então, seu principal objetivo é esse que foi falado, visa determinar a extensão e o caráter dos autógrafos sagrados, bem como conhecer as vicissitudes, que eles enfrentaram para atingir sua presente forma, unidade e também o seu valor. Então, como eu falei lá no primeiro bloco, a isagoge visa preparar o estudante para compreender melhor a exegese, a hermenêutica e também a teologia bíblica, tornando-se então não o edifício, mas o conjunto dos cálculos e estimativas necessárias para a construção. Então é importante que observem e atentem para essa expressão. O objetivo é conduzir para dentro, trazer para dentro das Escrituras, nada para fora. O que vem de fora para dentro é chamado de exegese. Isso aí é liberalismo teológico, causa confusão e difícil compreensão das Escrituras, porque conduz para dentro aquilo, ou traz para dentro das Escrituras aquilo que não está escrito. Então, a isagoge bíblica e esse conteúdo é importante nós tratarmos durante essa aula introdutória, divide-se basicamente em dois grupos, ou dois polos principais, que é chamada de isagoge especial ou restrita, tá bom? E isagoge geral. Isagoge especial ou restrita e isagoge geral. A isagoge especial estuda as questões que dizem respeito aos livros que compõem as Sagradas Escrituras, tais como sua origem divina, transmissão do texto e a interpretação. E divide-se essa parte aí em 5 partes, que é justamente o que nós vamos chamar de, primeiro, o Tratado da Inspiração, que discute os critérios pelos quais se distinguem os livros inspirados dos que não o são. Então, esse Tratado da Inspiração, ele não é só importante, mas ele é de extrema importância para o estudante da teologia, que vai justamente discutir essa questão desses critérios, que vai dizer ou distinguir os livros que foram inspirados por Deus e os que não foram inspirados por Deus. Já visto que nesse conjunto de distribuição aí de Bíblias, de traduções, você vai ver o seguinte, que há Bíblias que tem 72 livros, outras 66, que no caso é a Bíblia protestante ou a Bíblia evangélica, a outra tem 72. Então esse Tratado da Inspiração vai justamente fazer a abordagem sobre esse assunto e mostrar que os livros que foram inspirados por Deus e que estão aptos para o ensino da palavra de Deus é justamente esses 66 que compreende essa formação do Antigo Testamento com 39 livros e essa formação do Novo Testamento com os seus 27 escritos, totalizando aí 66 livros. Esses sim foram o total de livros que foram inspirados por Deus, que estão aptos a ensinar sobre o reino de Deus. E o segundo ponto dessa divisão da isagoge especial, desse primeiro polo, que nós falamos aí, é justamente o Tratado do Cânon, ou seja, vai discutir ou discute esse Tratado do Cânon, discute as questões relacionadas com a formação dos escritos sacros, Quais são concretamente esses livros inspirados
e como distingui-los dos não inspirados. Essa é a questão do Tratado do Cânon. E quando se trata da formação dos escritos sacros, aí nós vamos ter justamente a influência, né, e o estudo das línguas originais, tanto do Antigo como do Novo Testamento, abordando ali o grego, o hebraico e o aramaico. E o terceiro ponto, né, dentro dessa isagoge especial, desse tratado da formação da Bíblia aí, nós temos a crítica textual, tá bom? Também chamada de baixa crítica. Isso é importante. A ideia de isagoge é isso, de conduzir para dentro, de trazer para dentro. É buscar essas especialidades, esses pontos cruciais e de extrema importância que são indispensáveis. Então, é importante essa crítica textual, que você conhece aí, que é chamada de baixa crítica, que estuda o texto dos manuscritos com o fim de descobrir e corrigir possíveis erros que neles podem ocorrer e aí restaurá-los. Tem a função de justamente fazer isso, até onde possível, as condições originais, procurando determinar os textos originais mais exatos. Então, esse ponto aí, né, desse primeiro polo, dessa divisão da isagoge bíblica, que é chamado de crítica textual, que também é chamado de baixa crítica, ou são esses três pontos, é esse e são os outros dois que eu falei, indispensáveis para a compreensão da Bíblia. Ou seja, nós não podemos, em hipótese alguma, abrir mão desse conteúdo. Isso trata dos mínimos detalhes que às vezes são deixados de lado por alguns, justamente para trazer conteúdos não existentes e colocar dentro da revelação de Deus, quando na verdade essa aí vem da revelação na verdade não é nem revelação, mas da invenção do homem. Observe que em muitas pregações eles acrescentam conteúdos que não está na Bíblia e tenta provar dentro de uma visão histórica que a Bíblia não fala. Aquilo ali foge do conjunto da isagoge, tá bom? Da isagoge bíblica, foge literalmente. E o quarto ponto, já que são 5, né? E eu vou falar dos 5 dentro desse bloco, é chamada de crítica histórica. Essa crítica histórica dentro da teologia você conhece como alta crítica, também chamada de alta crítica, que tem justamente, interessa-se ou tem seu interesse básico por problemas, básicos não, total, por problemas que são relacionados à idade, que são relacionados à autoria, tá certo? Às fontes, que diz respeito ao valor histórico, isso é muito importante, a composição, a publicação de cada livro, circunstâncias, né, que viveu ali o autor, em que o livro foi escrito. Aí eu estou falando de tempo, eu estou falando de lugar, se estuda muito isso dentro da hermenêutica, né? Hermenêutica e exegese. Claro, a isagoge é exegese. Então se estuda muito isso também dentro da hermenêutica, ela trata esse assunto, né? Em que foi escrito, tempo, lugar em que foi escrito, conteúdo da obra, os textos que nós vamos dizer mais significativos e os dados característicos da sua mensagem divina, verificando os relacionamentos históricos e a validade das asserções feitas pelos documentos. Então, esse quarto ponto, chamado crítica histórica, ou também chamado de autocrítica ou alta crítica, é muito importante para o estudante da teologia, tá bom? E quinto, que eu acabei de falar agora há pouco, nesse bloco, nessa citação da crítica histórica, é o Tratado da Hermenêutica, que utiliza-se dos resultados dos assuntos tratados nas disciplinas anteriores, que foram as que eu acabei de citar, né? A fim de mostrar o melhor caminho a ser percorrido pelo exegeta na extração da verdade. Então, esse ponto aí que nós chamamos de isagoge, especial ou restrita, faz essa abordagem principal dentro desses principais assuntos. Tá certo? No próximo bloco, nós vamos tratar da isagoge geral ou ampla para fechar esse primeiro assunto da nossa primeira aula. Até mais.